A paz do Senhor a todos. Paz. Estamos aqui mais uma vez para estarmos falando sobre o nosso Novembro da Sabedoria, né? E hoje, dia 4, estaremos lendo, né, o capítulo 4 de Provérbios, tá? O capítulo 4 de Provérbios é mais um capítulo cheio de sabedoria de Deus para nossa vida, né? Ele, no início dele, começa repetindo um pouco sobre o que nós já falamos anteriormente, né? Para que nós venhamos atentar sobre as palavras, querer sabedoria sobre nossas vidas, né? E a gente vai falar um pouco sobre o versículo 20 em diante, tá bom? O versículo 20 diz assim, ó. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Aqui está o nosso primeiro ensinamento de hoje. O Espírito diz ao nosso coração neste momento o seguinte, irmãos, escute o que eu digo. Amém. Sabe, muitas vezes nós escutamos a palavra do Senhor, mas é aquele velho ditado do mundo, entra no ouvido e sai no outro. E o que o Senhor, ele quer conosco é que nós não somente ouvimos, mas paramos e prestamos atenção e colocamos isso em nossa vida. De como nós podemos mudar, né, sobre a luz da palavra de Deus, né? Então, que neste momento você reflita sobre tudo que será falado aqui e que você coloque em prática na tua vida. Que não seja só, mais uma vez, que você escute e deixe palavras ao vento, né? Mas que você consiga guardar, como disse o vídeo anterior, na tábua do teu coração, né? E aí ele continua assim, ó, nunca perca de vista. Mais um ensinamento, né? Muitas vezes nós olhamos para muitas coisas, mas não fixamos nossos olhos para nenhuma delas, né? A gente só olha, só passa o olho, mas esquece. E com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, nós temos que estar atento. Até porque o Senhor diz para que a gente ore e para que a gente vigie. Porque o inimigo está ao nosso derredor, querendo a todo tempo nos destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais têm que estar atentos para as coisas que vêm de Deus sobre nossas vidas, né? E aí, continuando aqui, ele diz assim, ó, no 22... pois são vida para quem encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a palavra de vida, né? Glória a Deus. Então, a importância aqui da gente guardar a palavra no coração, né? No verso 21, ele fala, e guarde no fundo do seu coração, né? Então é importante que a gente guarde a palavra, né? Porque quando a gente lê a palavra, medita, a gente guarda ela, no momento correto o Espírito Santo vai nos trazer à tona para nos trazer repreensão, para nos trazer sabedoria, discernimento de como agir no momento, né, da dificuldade, no momento que a gente estiver na tentação. É nesse momento que o Espírito vai nos trazer a palavra que está guardada na tábua do nosso coração, e a gente vai usá-la para vencer as atribulações. Isso. E guardando, o inimigo, mesmo que tente, não vai conseguir tirar de você a palavra semeada dentro de você, né? Verdade. Amém. Lembrando que Jesus venceu Satanás com a palavra, né? Exatamente. Quando foi tentado. Então, no verso 23 diz, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida ou toda a palavra de sua vida. Aqui o coração, né? A Bíblia, quando fala do coração, é como se fosse a nossa mente. Porque na nossa mente começam os nossos pensamentos, as intenções, nossos desejos. Inclusive os ataques malignos também. Exatamente. Começam pela mente. Então, né? É a partir do coração. Quando a Bíblia está falando do coração, ele está falando disso, da nossa mente. A gente tem que guardar por quê? Porque através dela procede as saídas da nossa vida, né? O que sai da nossa vida procede do nosso coração, as intenções, os pensamentos, as palavras, as ações, tudo vem do coração, né? O próprio Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus, ele pede que o Senhor lhe dê um coração que lhe dê discernimento. Então ele não fala, me dê uma mente que tenha discernimento, mas me dê um coração que tenha discernimento para poder julgar esse povo.
É porque a mente e o coração, eles estão alinhados, né? Tem que andar junto em Cristo. Sim. Então você aprende, você guarda na mente e automaticamente você gera um sentimento no teu coração. Os dois andando alinhados gera a Jesus na tua vida, né? Exatamente. E aí o que acontece, né? Se nosso coração, nossos pensamentos, nossa mente, né? Elas estão sendo guardadas, ou seja, protegidas, que é guardar, né? Nosso coração. É não deixar que coisas ruins venham a estar diante dos nossos olhos, que palavras de bênção, não palavras de maldição, não palavras torpes estejam em nossa boca, mas palavras boas, coisas boas estejam diante de nós. Para quê? Para que as saídas da nossa vida, nossas palavras, nossos olhares, as nossas intenções sejam intenções boas. Essas são as saídas da nossa vida. Inclusive, ele começa a dar, a partir do 24, o que são essas saídas, né? Como proteger e o que são essas saídas. Então ele diz assim no 24, afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Então olha só, né? Se você afastar dos seus lábios as palavras perversas, os seus lábios também deverão ficar longe de maldade, não falar coisas maldosas, né? A gente ontem falou sobre não acusar ninguém sem provas, né? Sem motivos, né? Continua dizendo no 25, olhe para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então a gente tem que sempre olhar para frente, olhar para aquilo que realmente é importante para a gente, não ficar olhando para coisas que são desnecessárias, coisas que vão trazer irão prejudicar, né? Perdão, irão prejudicar nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente pensa, porque os nossos olhos, como diz, são o espelho da alma, né? Então a gente tem que ter essa proteção do que a gente vê também. E o nosso alvo, irmãos, tem que ser Cristo. Sim. Nós temos que olhar fixamente para Ele, né? Viver como Ele vive. Então, todo esse ensinamento é o nosso olhar sempre voltado para Cristo, né? E sobre guardar o nosso coração, guardar nossa mente, né? Isso nos leva também lá em Gálatas 6:10, né? Que fala sobre a armadura de Deus. E lá fala... Efésios 6:10, desculpa. Que fala sobre a armadura de Deus. E lá fala sobre o capacete da salvação, né? Justamente para guardar nossa mente dos ataques do inimigo. Né? E essas palavras torpes, né? O que seria? Irmãos, a gente tem ensinamentos errôneos na nossa vida, né? Tem palavras que saem da nossa boca, são palavras de maldição. Nós amaldiçoamos as pessoas, os filhos, o marido com palavras errôneas, palavras que trazem maldição para nossa vida. E isso tem que haver um conserto. Xingamento não pode haver sobre os nossos lábios, né? Tem que haver esse conserto na nossa vida. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra para mudar tudo. Entra para mudar o coração, o pensamento, as atitudes, né? O que falávamos, não vamos falar mais. Né? Tudo muda, porque Jesus ele vem para transformar toda a nossa vida. Não é metade da nossa vida, é tudo. Então, eu acho que tudo começa com o coração, né? O desejo, primeiro a palavra é lançada, né? O Espírito que convence o homem do pecado. Então, você entende que as palavras que saem da tua boca talvez sejam palavras de maldição e que ela tem que ser mudada. E aí você ora a Deus pedindo para essa ajuda, né? Porque só Deus pode fazer com que essas palavras saiam da sua boca, né? Até contando um breve testemunho, houve um tempo da minha vida em que, digamos que saíam muito palavras torpes da minha boca, né? Eu xingava muito e depois que eu aceitei o Senhor Jesus, e ele começou a transformando, e eu digo que isso é capaz. E é uma coisa que é costumeira, né? Você costuma a falar. E quanto mais você fala, mais você vai falando. E vamos combinar que não é legal, né? Não é bonito. Sair tantas palavras de maldição, tantas palavras feias da nossa boca, tantos xingamentos, né? Isso parece normal, gente. E isso parece aparecer normal. E pro mundo é normal. Só que para aquele que está em Cristo, irmão, não é normal. E a gente sabe que da nossa boca procede palavras de maldição e de bênção para nossa própria vida. E às vezes o que você tá falando tá trazendo maldição pra tua vida. Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, sobre a luz da palavra de Deus, eu oro para que toda a palavra torta da tua vida bata em retirada em nome de Jesus, Sim, amém? eu posso falar quase o mesmo testemunho, que logo assim que eu me converti, um colega de trabalho que trabalhava na mesma sala que eu, primeira coisa que ele observou foi, nossa, como você parou de xingar, porque cada palavra que você falava, cada 10, né, 7 era um palavrão, e incomodava muito porque ele, né, não era uma pessoa que gostava, não xingava, então
incomodava muito. Então, a gente tem que ter essa mudança de hábito, né? É arrependimento. Vir para Cristo é arrependimento, né? Lá no Novo Testamento, não lembro agora muito bem, mas a história de Zaqueu, onde está, mas Zaqueu... Lucas 19. Lucas 19, a história de Zaqueu fala que, né? Jesus entrou na casa dele, esteve com ele e ele disse, aquele que roubei, darei. Se de alguém roubei, restituirei, né? 4 vezes mais. Ou seja, houve arrependimento. Aquele que roubava agora vai estar doando, vai estar restituindo. Então, mudança de comportamento. Então isso é importante que a gente tenha essa visão. E para fechar, no 26 e 27 ele diz, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, completando isso aqui, a gente tem que vigiar também onde os nossos passos estão nos levando. Então, o que seria, em resumo, guardar o nosso coração, né? Vigiar o que falamos, vigiar o que vemos e vigiar por onde andamos, né? Então, se a gente tiver essa vigilância, né, para que nossas palavras, nossos olhos e nossos pés sejam puros como o Senhor deseja que nós sejamos, então nós teremos cumprido essa palavra de guardar o nosso coração e as saídas da nossa vida serão muito boas, serão ótimas. Se a gente consumir coisas boas, nós estaremos reproduzindo coisas boas também, né? Como diz a palavra, né? Através conhece-se a árvore, né? Pelos seus frutos. Então, que a gente venha a tomar isso como palavra, guardar a palavra no nosso coração, os conselhos que a palavra nos dá, para que a gente melhore, para que a gente esteja no caminho certo cada vez mais e as saídas da nossa vida sejam as melhores possíveis. Amém. A gente tem que refletir. Reflita isso na tua vida. O inimigo ele não dá pra brincadeira, né? O inimigo ele quer nos destruir. Ele veio pra matar, roubar e destruir. E ele envia setas sobre o nosso coração, né? Quantas vezes a gente estava bem simplesmente por uma simples palavra que a pessoa falou, que nos magoou, trouxe uma tristeza enorme e o nosso dia acaba naquele momento. E isso não pode acontecer. É disso que nós devemos guardar o nosso coração, das setas malignas, das tentações malignas. Um momento, né, uma palavra maldita não pode mudar a tua vida com Cristo. Um olhar maldoso não pode mudar o seu olhar em Cristo, né? Nem todo mundo é mal. Sabe, a gente às vezes generaliza muitas coisas. Ah, fulano é mal, fulano me fez mal, todo mundo me fez mal. Não. A palavra de Deus diz que Jesus, ele nos ama. As pessoas podem até ser infiéis a nós, mas o Senhor, ele continua sendo fiel. E existem pessoas boas sim, existem pessoas fiéis sim, e existem pessoas que trazem bênção sim. A pergunta de hoje que fica pra você é: que pessoa é essa que você tem sido? Você tem sido a pessoa infiel ou a pessoa fiel? Você tem sido a pessoa que traz maldição pra vida de outras ou pessoas que traz bênçãos na vida de outra? Então, nós oramos ao Senhor esta noite para que você, em nome de Jesus, seja bênção na vida das pessoas, amém? Então, se você, né, gostou desse vídeo, abençoou a tua vida, trouxe luz para a tua vida, compartilhe ele para abençoar a vida de alguém, tá bom? Se você não assistiu os vídeos anteriores, quando você tiver um tempinho, dá uma paradinha, ouça os vídeos anteriores que eu tenho certeza que vai te abençoar, tá bom? Fique na paz, até amanhã, em nome de Jesus. Amém.